Legenda 25, Ascensão e Descenso. Eleições de 86. Vocês, para amanhã, 13h, estarem presentes no aeroporto de Juazeiro do Norte para receber o grande líder nordestino, Miguel Arraes, que retorna ao país depois de 15 anos de exílio. A história da eleição de 86 começou a ser escrita no imaginário popular no dia 1º de abril de 1964. Naquela data, militares cercaram o Palácio do Campo das Princesas, obrigando o então governador Miguel Arraes a renunciar ao mandato. Ao se negar a entrar em acordo com os militares, o governador eleito teve ordem de prisão decretada e foi retirado da sede do governo estadual, mas não sem antes fazer uma promessa: voltar ao Palácio do Campo das Princesas pela mesma porta que saiu. A primeira chance de Miguel Arraes voltar ao comando do governo do estado poderia ter sido na eleição de 82 pelo PMDB. No entanto, Jarbas Vasconcelos garante que Arraes nunca manifestou a vontade de disputar a eleição daquele ano. Dr. Arraes nunca chegou para mim, por exemplo, eu era presidente do partido, ajudei a organização da festa, do comício, da chegada dele, do retorno dele em setembro de 79. Ele nunca me tocou que queria ser candidato a presidente. Ele contestava a candidatura de Marco. Braço direito de Miguel Arraes por várias décadas, Adilson Gomes confessa: o ex-governador esperava o convite dos correligionários para entrar na disputa. O doutor chegou achando que a esquerda ia resgatar o mandato dele de governador. E a esquerda resolveu colocar Machado. Após a chance perdida em 82, o nome de Arraes para o governo do estado começa a ser ventilado na campanha de Jarbas Vasconcelos para a prefeitura do Recife em 85. O slogan Jarbas 85 e Arraes 86 foi uma das marcas das eleições municipais. A vitória de Jarbas para o executivo reforçou a candidatura de Arraes um ano depois. Ganhei a eleição, Arraes já era candidato, tinha aspiração não mais reservada, explícita de disputar o governo do estado. E aí a própria imprensa, se você for atrás dela, escrita, você vai ver os jornais quase todos, quando eu ganhei a eleição, era Jarbas 85, Arraes 86. O companheiro de chapa de Arraes foi Carlos Wilson, falecido em 2009. O prefeito de São Lourenço da Mata, Héctor Elabanca, relata como Carlos Wilson ficou sabendo da possibilidade de compor a vice. E fui num jantar, em Brasília, e tomamos isso, falamos sobre a vida dele. Aí quando se falou em política, ele disse assim: ô Carlos Wilson, é interessante, já fizeram uma lista de candidatos a vice-governador na minha chapa, só não falaram no seu nome até agora. Aí, e riu. Então, aí depois não houve um convite formal, não. Ele montou o escritório dele e de bora, Carlos, vamos trabalhar, Carlos, vamos lá. Aí ele sentiu que era o vice-governador assim, mas não houve um convite, Carlos, eu quero lhe convidar para ser candidato a vice-governador. Nunca houve esse convite a ele. Diante do apelo e da força da candidatura de Arraes para o governo do estado, o PFL tentava definir o seu candidato para disputar a eleição. Vice-governador na época, Gustavo Krause chegou a ser sondado, mas admite que desistiu devido à força da candidatura de Arraes. Tanto Roberto como Marco Maciel, eles me consultaram sobre a possibilidade também de eu poder ser o candidato. E eu disse, eu disse a eles, eu comecei minha vida ensinando história. Lamentavelmente eu tenho que dizer aos senhores que a Arraes é a história e nós somos a anti-história. Isso vai criar um palco surrealista. Ele vai ser o novo, eu vou ser o velho. Ele vai ser o urbano e eu vou ser o rural. Ele vai ser o progressista e eu vou ser o atraso. A disputa pela indicação do PFL acabou ficando entre Joaquim Francisco e José Múcio Monteiro. Apesar de bem colocado nas pesquisas, Joaquim relata que Múcio fez um movimento para atrair o apoio das bases do o que enfraqueceu a sua postulação. Tinha o tal debate. Eu tinha uma forte presença na região metropolitana, especificamente no Recife. Todas as pesquisas me indicavam com uma posição bem melhor do que o Zé Múcio. O Zé Múcio tinha penetração enorme com os prefeitos. Quando chegou o problema à mesa do governador Roberto Magalhães, ele colocou a seguinte questão: eu tinha pesquisa boa, mas não tinha chamado
voto de base. Prefeitos, vereadores, preferiam Zé Múcio. Então o governador entendeu, conversou comigo, eu entendi, eu era bem moço, então não tinha que ter a pressa que aniquilou o resto. Não, tudo bem. Sai Zé Múcio agora, eu saio deputado federal. A composição da vice do PFL quase teve o PDT como companheiro de chapa. Um dos nomes cotados era o do líder das Ligas Camponesas, Francisco Julião. Uma união que levaria adversários históricos para o mesmo palanque, o líder camponês e o filho de um usineiro. Na época, Julião negociava com os PFListas um tratado para a realização de uma reforma agrária. João Coelho relata como seu partido desistiu da aliança no dia da convenção partidária. Isso porque o PDT indicou o vice de Zé Múcio, que o vice de Zé Múcio era Francisco Julião, que o PDT tinha indicado, e eu fiquei contra essa indicação. Inclusive eu ganhei a convenção naquela época, porque o partido se reuniu no América para homologar o nome de Francisco Julião como vice de Zé Múcio, e foi no Centro de Convenções. E eu ganhei lá a não indicação, que eu apoiei a Arraes naquela eleição de 1986. O PDT não pôde apoiar nenhum dos dois. A campanha de 86 ainda foi marcada pela estratégia eleitoral de Arraes de atrair diversas lideranças da direita para o seu palanque. Os principais nomes foram os de Antônio Farias, Sintra Galvão e Fernando Bezerra Coelho. Um dos principais nomes da oposição atual, Mendonça Filho confessa que ele e o seu pai, José Mendonça, chegaram a receber um convite para apoiar Miguel Arraes, uma aliança que poderia ter mudado os rumos da política pernambucana. A composição que levou Arraes ao governo de Pernambuco em 86, no seu retorno, ele cindiu as forças políticas do PDS-PFL de então, trazendo figuras como Antônio Farias, Fernando Bezerra, que todos militavam do nosso lado. Então, naquela oportunidade, meu pai foi convidado por Arraes, participamos até de almoço, onde se tentou articular isso, mas a questão nossa foi de ficarmos onde estávamos. A participação da juventude foi uma das marcas daquela eleição. Uma nova geração de políticos pernambucanos foi às ruas para defender a campanha de Arraes. Eduardo Campos, Valdemar Borges e Raul Henri foram alguns dos nomes que integravam a militância raizista. Hoje, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Marcos Loreto relata a participação estratégica dos jovens na campanha de Arraes. Foi a primeira vez que houve uma campanha voltada para a juventude. O slogan, me recordo, dizia assim, era meu primeiro voto é de Arraes. E nós participávamos ativamente. A campanha do adversário era José Múcio Monteiro, que na época era bastante jovem, tinha acho que 36 anos. E a campanha sempre era voltada, que ele era o novo, ele era o jovem e Arraes era o velho. E a campanha toda era voltada que a juventude, que o primeiro voto da juventude era exatamente para um cara que era mais velho, mas que tinha as ideias mais novas, eram as ideias que representavam os interesses que todos nós da juventude defendíamos na época. Segundo Jarbas, o acirramento da disputa foi um dos motivos para Arraes não querer ir aos debates eleitorais. Ele não queria ir. Eu fui uma das pessoas que ajudaram ele. Houve reuniões na casa dele. Ele ficou o pé e não queria ir. Né? E não queria ir porque achava que só tinha a perder num debate desse e tal. Ele não era homem de televisão, nunca foi bem em televisão e tal, mas ele ganhou o debate. Com a aproximação do pleito, a candidatura de José Múcio começa a perder fôlego. Com todas as pesquisas indicando uma vitória para Miguel Arraes, começa a haver uma debandada no palanque PFLista. Na realidade, o meu povo debandou, né? No final, o palanque diminuiu muito. Após uma longa batalha nas ruas, as urnas finalmente decretam a vitória de Arraes com uma diferença de mais de 360 mil votos. Com o resultado, Arraes pôde finalmente cumprir a promessa de voltar ao Palácio do Campo das Princesas pela mesma porta que saiu em 1964. Tem um significado grande ele voltar. Foi uma campanha muito bonita, que juntou muita gente, uma campanha onde o jovem era velho e o velho era jovem. Né? A juventude da campanha foi muito bonita. A juventude da campanha é essa que hoje é secretária, governador, é a primeira-dama. E ele voltou porque o povo quis. Historicamente, ele voltou e entrou pela porta que saiu. A derrota da campanha majoritária PFLista se estendeu também ao ex-governador e favorito na disputa do Senado, Roberto Magalhães.
Os senadores da chapa de Arraes, Antônio Farias e Mansueto de Lavor, saem vencedores. A perda do sonho de ser senador da Constituinte está até hoje na memória do ex-governador. Eu gostaria de poder esquecer aquela campanha. Para mim foi muito ruim. E ali eu paguei o preço da minha rebeldia e da minha caminhada no sentido de Tancredo Neves. Quem me derrotou? O candidato Miguel Arraes, está certo? E quem também me derrotou foi um dos senadores eleitos na chapa, que eram 2. Antônio Farias, que tinha sido presidente do PDS e tinha votado em mim para governador, mas com aquela minha atitude, ele deixou o partido, se aliou a Miguel Arraes, e como senador de Miguel Arraes, ele se elegeu. Apesar da derrota, José Múcio atribui àquela eleição o surgimento de um novo rumo na sua trajetória política. Hoje conselheiro do Tribunal de Contas da União, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, José Múcio confessa que deve o que conquistou àquela derrota. Me aproximado do presidente, né? De certa forma eu dei uma guinada política na minha vida.